Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos continuar com o nosso assunto de irradiação e incorporação. É um tema bem recorrente, principalmente, e não adianta eu falar, gente, que é um tema recorrente entre os novatos, esse é um tema recorrente de todo médium, né? Tudo que a gente coloca aqui, eu coloquei na semana passada, são coisas que a gente vivencia, não é uma coisa tão simples como parece. E por mais que a gente fale, que a gente oriente, as dúvidas sempre surgem. Por quê? Porque cada um é um, gente. Cada um tem uma situação, tem um pensamento, tem uma bagagem de vivência, de conhecimento, e cada um tem uma bagagem de vivência da espiritualidade. Eu sempre gosto, na maioria, né, quando a gente faz as entrevistas para ingresso, eu sempre pergunto, né, qual que é a experiência da pessoa com a espiritualidade. Porque, por exemplo, a mediunidade já te causou problemas, a mediunidade já te causou transtorno, você sofreu por causa disso. Porque existe uma grande diferença no médium que entra no terreiro pela dor e o médium que entra no terreiro pelo amor. Isso é tão kardecista, é muito kardecista. O kardecista tem muito dessa frase. Quem não entra pelo amor, entra pela dor, tá? Só que, gente, é bem melhor quando entra pela dor. Não é maldade, isso é realidade. Pergunta como que eu entrei? Pela dor. E não é pouca dor, não. Foi dor de desespero, caso de vida ou morte. Por que que isso foi tão bom para mim, passar por todo esse sofrimento com a espiritualidade? Porque eu vi que o negócio é sério. Eu não brinco. Eu não brinco com a espiritualidade, porque eu sei que isso pode tirar a minha vida. Ai, mãe, sério? Sério? Pode? Claro que pode. Isso pode adoecer o corpo, adoecer a mente. Você se perde, gente. Então, é muito bom quando o médium vem sofrido, lascado, porque esse médium vai levar a sério o que vai ser falado, o que vai ser tratado, entende? Agora, o médium que vem muito por amor, eu achei tão lindo que eu tô aqui encantado com a Umbanda. Esse médium eu tendo a tomar cuidado com ele, porque é um médium encantado, deslumbrado, mas é um médium que não sabe das consequências daquilo que está acontecendo. É um médium que não consegue enxergar as consequências de uma espiritualidade mal direcionada. Ou do que é ficar dando cabeça aí para que um achando que tá, entendeu? Quebra a casa inteira. Tem muitas histórias de pessoas que quebraram a casa inteira. Tá? Isso não é folclore, isso é realidade. Né? Então, esse médium já vem ligeiro, já vem esperto. A gente falou bastante na aula passada, né, no estudo, sobre a parte da irradiação. Então, retomem lá quem tem dúvida ainda sobre esse conteúdo. Tá? Hoje nós vamos falar mais sobre a incorporação. Por quê, gente? Porque a incorporação, e eu até já adianto para vocês que muita coisa, eu tenho até um material, depois eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, muita coisa a gente aproveita realmente dos estudos do kardecismo. Por quê? Porque mediunidade é mediunidade em toda e qualquer religião, tá? Mas o kardecismo tem uma tradição maior de literatura escrita, tá? Em relação à mediunidade. Então, nós temos um livro dos médiuns, né, deixado por espíritos por intermédio de Kardec, né, que compilou todas aquelas informações. Então, mas isso é outra realidade, é de um outro tempo, é de uma outra cultura, tem cheio de falhas, de deficiências, etc, etc. Mas a gente filtra o conhecimento, a gente não exclui, a gente pega, observa e a gente aproveita muita coisa para a nossa realidade de terreiro. Kardec jamais se referiu a esse tipo de mediunidade que acontece nos terreiros de Umbanda,
que é um conjunto de sensações mediúnicas com os efeitos físicos, a psicofonia, a mediunidade auditiva, a vidência, a clarividência, junto com a intuição, junto com irradiação, e aquilo vira uma salada, e essa é a nossa, esse conjunto muito complexo de sensações para o médium é a nossa incorporação, que é algo quase visceral, é algo que não se resume a uma psicofonia. E psicofonia, gente, é bem diferente. Eu já tinha tido, né, experiências de psicofonia, tá? E não, sinceramente não tem nada a ver. Assim, é muito mais simples a psicofonia do que o que a gente vai tratar na incorporação. Então, para a cabeça, porque é muito diferente, tá? Eu vou falar porque eu tive experiências dessas, de você sentar numa mesa mediúnica, ficar ali quietinho, e o espírito vem, se manifesta e você começa a falar. Ah, é bem diferente. Muito diferente. Porque dentro do terreiro, quando acontece a incorporação, a gente tem todas as sensações físicas, e elas são muito grandes, dores do corpo, vontade de, às vezes, dependendo da energia que você tem contato, você sente vontade de vomitar, você sente mal-estar, você sente tontura. Então, não é uma mera fala. O espírito vem, te intui, e você fala, que o espírito, reproduz o que o espírito está falando. É muito além disso. E isso é muito maravilhoso, gente, porque, olha, talvez uns 60 ou 70% dos ensinamentos que os nossos guias trazem é justamente no sentimento. O guia vem, ele fala, o guia fala, ensina, blá, 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 mas muitas das vezes, gente, foi o que eu senti junto com a avó que me ensinou. Que um sentimento do guia, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, tá? Então, vamos lá para a parte técnica. Na incorporação, gente, eu falei sobre a irradiação, que o médium ainda está no controle. Então, na irradiação, o médium sente o campo energético do guia aproximar e ele vai tendo as sensações que o guia traz. Mas o médium, gente, como ele sabe se ele está irradiado ou incorporado? Ele vai estar no controle. O médium irradiado, ele está no controle das suas faculdades, todas. Ele vai se mexer do jeito que ele quiser, ele vai falar o que ele quiser, mas ele tem aquela sensação, ele está sentindo que o caboclo está levantando a mão de determinada forma. Ele está sentindo que o preto velho está falando tal coisa. Entende? E como você está aqui, e você sente próximo de você aquela, às vezes até aquela trepidação, aqueles sintomas físicos, porque o guia está ali próximo, e as coisas vêm de forma mais vaga, mais genérica. Você sente ali que fala tal coisa. Às vezes você, eu vi um rosário, né? Eu vi tal coisa. Você vai sentindo aquelas nuances ali que já é do guia, mas você comanda os seus movimentos. Isto é irradiação. Na incorporação, gente, o espírito vem e assume o controle mental e do corpo do médium. Logicamente que com a sua permissão. Então, na irradiação, o médium está no controle mental e físico. Na incorporação, esse espírito, a partir do momento que o médium permite, esse guia, esse espírito vem e ele que tem o controle do mental e do físico do médium. Então é só sair aí que nem um boneco de posto, que o guia vai e vai. Gente, você ainda tá lá. Calma, não é assim. Eu achava isso, gente. Quando eu estava iniciando, eu achava assim, eu ficava ali quieta, né? Ficava ali de boa. Primeiro que eu não tinha pressa nenhuma em receber ninguém, né? Eu tava só por estar viva e não estar doida, eu já estava felizona, tá? Esse era o meu critério quando eu entrei para Umbanda.
Mas eu ficava ali, eu falei assim, né, girava para desenvolver, e eu falava assim, uma hora o guia vai vir aí, eu deixava, eu falei, uma hora o guia vai vir aí, vai me tomar e eu vou fazer o que ele tiver de fazer, não vou nem estar aqui. E aí, gente, eu já contei essa história para vocês. Foi o senhor Exu Giramundo, que é o Exu, que olhou para nossa cara, minha e do Gustavo, que a gente estava no mesmo barco, né, a gente desenvolveu junto, e ele olhou para nossa cara e falou assim, vocês são bestas, vocês ficam achando que vocês vai vir os guias, vai tomar vocês na força assim, vai fazer o que quer? Não! Vocês são médio sombreado. Fica aí, ó. Agora que você começar a sentir vontade de ir lá saudar o Congá, vai saúda. O guia vai chegando, vocês vão acostumando. E ele falou aquilo, e aí a gente não entendeu nada. Ficou eu e o Gustavo assim, sombreado. Aí eu e o Gustavo, né? Porque essa é a vantagem dos dois terem desenvolvido juntos, né? A gente ficou assim, acho que ele quer dizer semiconsciente, né? Então, ele falou, então acho que não vai acontecer esse negócio de vir tomar e sair fazendo as coisas, acho que não vai acontecer, não. Ele, da maneira simples dele, mas muito incisivo e muito, muito firme, assim, ele olhou e falou, não vai acontecer isso não, vai ser sombreado. Pra gente resolveu assim, a gente tirou aquela expectativa de que viria o espírito do guia e ia tomar a gente e a gente ia apagar e sair fazendo as coisas. A gente já tirou essa expectativa. E aí, o que a gente fez? Nada, ficou de boa. Ficou tranquilo. E foi. Eu vou falar para vocês, pode ajudar, como foi a minha primeira incorporação. Por quê? Até hoje, eu não tenho a menor dúvida de que aquilo foi uma incorporação. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu estava grávida de 8 meses. A minha barriga estava enorme. Nem se eu quisesse, voluntariamente, eu faria aqueles movimentos, porque eu estava com um barrigão gigantesco, tá? Eu já tinha sido cruzada para não, né, não receber ninguém, porque a madrinha lá onde eu desenvolvi, ela falava, não, é até o máximo, e até o 6º mês de gravidez, podia desenvolver. Depois disso, ela cruzava, frequentava a gira, mas não desenvolvia. Porque algum movimento, a gente sabe que os movimentos bruscos, bate na barriga, gira, cai, né, para não ter nenhum acidente. Então, eu estava cruzada, estava de boa lá, quietinha, lá na gira, cantando os pontos. E eu só me lembro que a madrinha jogou as balas para cima e eu fui para baixo no chão. E já, do jeito que já veio, vocês sabem o jeito que a Herezinha veio, né? Ela veio daquele jeito, do jeito que ela veio, ela já veio e já veio falando. Eu não controlava mais. E aí eu não controlava mesmo, porque em sã consciência, eu jamais, com aquele barrigão grávida, cheio de dor, eu tinha dificuldade para entrar no carro, que dirá sentar agachado daquele jeito no chão. Jamais, nunca. E aí eu não tive dúvida. E ela foi falando, foi conversando, foi falando. Blá, 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 blá. E o Gustavo surtou, né? Porque quando ele viu, eu já estava lá no chão, incorporada. E aí ela veio, falou que era para eu parar de chorar, que eu chorava demais, que não sei o quê. Falou todas as coisinhas dela lá, né? Quando foi embora e para sair do chão, para levantar. E aí a sensação é assim, se realmente, se você está ali, vamos explicar. Você está ali. O médium, depois eu vou para a parte técnica, tá? O espírito, ele não toma o seu corpo. Seu espírito some, vai embora, você fica lá na Aruanda ou sei lá o quê, e o espírito está aqui e está usando seu corpo que nem um boneco. Não, gente. Você está ali. Mesmo o médium inconsciente, sim. Mesmo o médium inconsciente não abandona o corpo no momento da incorporação. O médium inconsciente, na verdade, ele está ali o tempo todo. Só que o choque anímico, o choque que dá quando o guia sai, né, da incorporação, quando o guia desincorpora, o choque energético faz com que o médium já não se recorde. Lembrando que isso é muito raro de acontecer hoje em dia, muito raro, tá? A maioria dos médiuns é consciente ou semiconsciente
e não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário. Ao meu modo, eu acho infinitamente melhor, tá? Depois eu explico por que também. Então, o médium está ali e o guia vai exercer o seu controle no mental. Então, o médium vai se direcionar, vai falar, vai se mexer 100% de acordo com o guia. Eu estava ali, morrendo de medo por causa da minha barriga. Entende? Mas eu já não me controlava. Entende? Eu não conseguia controlar os meus movimentos. Eu sentia, eu via, eu ouvia tudo, tá? Mas aí vem com a incorporação normalmente, tá? Como o guia atua no físico e no mental, as palavras que saíam da minha boca não eram minhas palavras. As palavras eram dela. Por que que eu sei disso? Porque não dava tempo de eu pensar. Observe o pensamento de vocês, porque assim, quando você vai falar alguma coisa, é por uma fração microscópica de segundos. Mas primeiro você pensa e depois você fala. O mecanismo normal da fala. Você pensa, mentaliza e depois aquilo sai. O movimento é a mesma coisa. Você pensa em levantar o dedo, depois você levanta. Então, passa pelo mental a tua fala, a tua atitude, os teus movimentos. No caso do guia, você não vê isso acontecer, porque você está ali. E você não sente que aquele movimento passou pelo seu mental. É um movimento involuntário. Involuntário no sentido de que não foi pela sua vontade. Só vai. E aí ajoelha, e aí faz isso, e aí faz aquilo, faz o movimento que o guia quer. Não dá tempo, a mesma coisa as palavras, tá? Não dá tempo de você pensar, aquilo já saiu. Isso na incorporação. Entende? Então, nesse processo de incorporação, gente, é muito comum que as características físicas do médium se alterem. Então, muda a voz, muda a expressão do rosto, muda a expressão corporal. A sensação é de que muda até mesmo a altura. Isso aconteceu muitas vezes com muitos médios, tem muitos relatos da pessoa olhar e falar, nossa, mas quando a pessoa estava incorporada era aquele ser grandão, gigante, quando você fala, nossa, mas o médium é tão pequenininho, você olha para a pessoa, você vê uma pessoa maior, tá? E isso é justamente a expansão da energia do guia que dá essa sensação de maior altura, sim. Tem relatos em outras culturas, em outras religiões também desse fenômeno, dessa mudança de fisionomia, de altura, até às vezes até o tom da pele muda. Tá? A voz é muito comum. Ah, tem que acontecer? Não, gente, não tem. Nem todo mundo tem essas características. Isso vai depender muito das características energéticas do médium e do guia. Nem todo guia incorpora da mesma forma. Nem todos os guias, inclusive do mesmo médium, têm têm as mesmas alterações. Às vezes são muito sutis. Tanto que a pessoa fala, nossa, mas nem parece que está incorporado. Por quê? Porque às vezes a alteração é muito sutil. Mas isso varia de médium para médium e de guia para guia. Tá? Então, mas isso é muito comum. Outra coisa, agora para o médium. Pensa aí, você médium. As sensações, enquanto incorporado, a sensação de tempo e espaço, elas se alteram. Mas alteram assim, muito. Você está ali, só que você perde a noção de espaço, é difícil para se movimentar. Você perde a noção de localização. Você perde a noção de tempo. Às vezes você fica ali horas incorporado e você não tem noção desse tempo. Ou fica um tempinho ali incorporado e parece que foi, sei lá, dias. Então, essa noção de tempo e espaço,
ela é alterada para o médium. Por isso que, às vezes, é preciso que o médium tome cuidado na incorporação. Por quê? É perigoso cair, se machucar, perde. Ai, porque assim, eu vou falar para vocês, que eu era besta também, gente, então eu divido as minhas doiduras com vocês, para vocês acharem que não é só vocês. Fala assim, né? Já nasce todo mundo pronto, né? A mãe tá aqui, o pai tá aqui, eles não passaram por isso. Nós passamos, sim, tá? Mas eu falava assim, Jesus amado, a hora que esse guia vem aqui, é já que eu vou cair, me queimar. Olha, gente, a minha roupa ela é inteira queimada de charuto de caboclo. E eu sei que é de caboclo porque era a gira que mais tinha no terreiro antigo. Tretou, relou, você queimava as roupas nos charutos, queimava as. Olha, então, por quê? Porque você não tem. No começo das incorporações, eu ficava com o olho só fechado. Por quê? Porque era mais fácil para eu me concentrar. Era mais fácil para eu compreender o que estava acontecendo junto com o guia quando eu estava com o olho fechado. Os guias iniciantes é muito comum que fiquem com o olho fechado. Para quê? Justamente para não cortar. O contato visual, às vezes, quebra a concentração da incorporação. Depois, com o passar do tempo, os próprios guias vão abrindo o olho, vão pedindo, às vezes, para o médium abrir o olho, para se movimentar, ou se eles precisam fazer alguma coisa, o médium abre o olho, porque eles precisam enxergar a matéria aqui para pegar alguma coisa, para fazer alguma coisa, tá? Mas na minha cabeça, gente, eu era besta, então eu achava assim, bom, agora eu estou incorporada, então o guia tem obrigação de saber aonde é que está o toco ali para eu não meter o pé no toco. Ou então, assim, não, o guia, eu estou incorporado, então o guia sabe exatamente onde estão as pessoas e ele não vai fazer o meu corpo, incorporada, trombar e bater, esbarrar em ninguém. Eu achava isso. Então eu falava assim, não, então se a pessoa esbarrou na outra é porque não está incorporado. Não, gente, não é nada disso. O guia, ele vai precisar dos recursos físicos da visão para se movimentar ali naquele plano, que não é o dele. Entende? Mas assim, é o necessário para fazer o que ele precisa, só. Não vai ficar espiando assim. Entende? Mas eu tinha essa ideia. A gente tem umas ideias tão besta, né? Eu pensava, né? Ninguém me falou nada, eu não sabia, então eu imaginava as coisas na minha cabeça desse jeito. Então tem que tomar cuidado, porque realmente é perigoso, você queima, você corta. Aí, só para vocês entenderem, né? Como que as sensações físicas se alteram. Eu me machuquei muitas vezes, tá? Uma vez eu me lembro assim, foi muito intenso, por quê? Porque eu estava incorporada com a cigana, tá? A cigana Esmeralda, e quebrou uma taça de vidro. E o caco, era um caco enorme, desse tamanho, o caco enfiou em cima do meu pé. E ele ficou espetado, como se fosse um dardo, assim, espetado em cima do meu pé. Aí você fala assim, mãe, doeu? Pum, doeu, doeu demais. O que que eu fiz? Nada. Eu sentia a dor, mas eu não conseguia reagir. Entende qual que é o grau da incorporação? Você sente a dor, você está ali, você sente todas as sensações físicas, mas você não consegue reagir. Então, e o pior, a cigana ainda olhou, quando viu aquele trem espetado no pé, pediu para alguém tirar, alguém foi lá e tirou. Ai, gente, que dor. E aí? Tocou a vida, né? Gente, aí eu parei, depois de quebrar, sei lá quantas taças, 3, 4, 5. Aí eu comprei uma taça de metal, que é mais segura, para não ter esse tipo de acidente, porque quebra copo, acontece, gente, é normal, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E espetou, isso me marcou muito, por quê? Porque eu sentia a dor e não conseguia reagir. Então não é que você não sente, que você está ali incorporado, você não sente, você sente, só que você não consegue reagir. Ai, sabe o que é que se leva uma queimada e, ai, que dor. Você não faz isso. O médium incorporado não faz isso. Se ele estiver irradiado, ele faz. Mas incorporado, ele não vai ter essa reação.
Às vezes você leva umas queimadas de brasa, de charuto, né? Outra coisa também, para vocês entenderem como o tempo, o espaço e as sensações físicas, elas ficam como se fossem anuviadas, tá? Teve uma incorporação uma vez, logo que a gente mudou a tenda, quando saiu da casa do Jesuel para o primeiro barracão que a gente alugou, né? E veio o Exu Mirim. E eles fizeram, gente, estava tudo fechado, era só o primeiro barracão, então era um espaço razoavelmente pequeno. Eles lascaram pólvora em tudo, você não tem noção da quantidade. Aquilo, eu não enxergava da cintura para cima. Eles estavam sentadinhos assim, e a fumaça da pólvora foi tão grande que ela tomou o ambiente inteiro, tá? E estava eu e mais 3 médiuns ali, que estavam em cada cantinho, né, na firmeza que eles estavam fazendo, para casa. E o Exu Mirim fazia assim, ó, ai, que delícia, esse cheiro de enxofre. Gente, aquilo ele expirava assim, ó, de ai, que delícia, que delícia. Tava amando aquilo. Gente, não passou assim. Foi desincorporado, tá? Desincorporou. Eu quase morri de tanto tossir, eu não conseguia respirar, porque aquele é tóxico, aquele foi imediatamente. A hora que saiu, eu desincorporei, abrir as portas, eu tive que sair correndo lá para fora, no meio do negócio. Por quê? Porque eu não conseguia respirar, tá? E o cheiro era insuportável. Vocês já sentiram o cheiro de pólvora queimada. Mais incorporada, a sensação física, aquilo era delicioso. Ele respirava fundo, que delícia, aquele enxofre da pólvora. Vocês entendem? Então, dito isso, para vocês entenderem que as sensações físicas, elas se alteram. Então, você sente, mas você não reage de acordo com aquilo. Então, era muito comum o médium incorporado ter que fazer prova de fogo no terreiro. Tá? Então vinha e dava, eu já vi assim, casos de Exu que tinha que mascar vidro, tá? Exu que tinha que tomar azeite fervendo, azeite de dendê fervendo, tá? Então, assim, de queimar a mão, de acender pólvora na mão, de acender brasa na mão, de colocar brasa de carvão na mão do médium. Morri. Esvazia metade dos terreiros por aí. Pergunta, eu sou totalmente contrária a isso? Não, não sou. Não sou totalmente contrária. Eu acho que é importante fazer prova, sim, tá? Justamente porque tem muito macumbeiro por aí que, nossa senhora, faz e desfaz. A hora que pega um trem desse, ai, desincorporei, meu Exu foi embora, disfarça. Então, isso acaba com metade dos fingimentos. Não sou contrária. E eu vou de vez em quando ele, lógico, que não nesse grau, mas vocês ficam vendo, que eu vou falar assim, agora senta, está incorporado? Então senta aí e faz tal coisa. Eu vou, já fez isso na casa. Possivelmente vai fazer de novo. Então, eu não sou contrária, eu não sou crítica. Ai, não pode, que absurdo. Não, eu acho que tem que fazer mesmo. Dependendo da casa, da situação, da doutrina, tem que ser feito, tá? Mas eu acho que hoje em dia isso se torna cada vez menos necessário. Por quê? Porque antigamente, principalmente lá nos primórdios, né, da Umbanda, década aí de 30, de 40, a Umbanda ainda estava se estabelecendo, era preciso que as pessoas vissem essas provas para acreditar. As pessoas são São Tomé, gente. Tem que ver para crer. E se você não vê, você não acredita. A gente é assim até hoje. Quantidade de coisa que a gente fala, só acredito vendo. Né? Então, é preciso certas provas mediúnicas para dar legitimidade ao trabalho das entidades. Infelizmente, tem que ser assim. Jesus fez isso? Ou não fez? A quantidade de milagres que Jesus fez não foi justamente para dar credibilidade ao que ele estava falando. Quando a gente tem um fenômeno desse tipo, as pessoas param para ouvir. Senão, as pessoas não param para ouvir. Você pode falar a coisa mais linda, o guia vem e fala aquelas coisas mais maravilhosas, mais reveladoras. Se não tiver um fenômeno ali, as pessoas não param para ouvir. Infelizmente, o ser humano vai na base do impressionismo. Eles têm que se impressionar.
Então, essas provas hoje, já é um outro tempo de Umbanda, uma Umbanda mais madura, ainda jovem, mas mais estabelecida. Então, cada vez menos essas provas, né, essas provas físicas para o médium, elas são exigidas. Não que eu ache errado, eu não acho, mas elas já não têm a mesma necessidade. Só que de vez em quando eles vêm e fazem umas dessas, justamente para você mesmo, você que está aí, médio, ai, será que você... Aí eles vêm e dão umas provas assim, ó, você não tem dúvida. E às vezes a gente mesmo precisa, entende?